Bom, iniciando aqui nossa aula, né? Hoje são 9 de outubro de 2020, pontualmente aí 8 da manhã, que o áudio esteja chegando legal para todos, né? Essa disciplina de APS 2, que nós vamos ver. No momento não tem nenhum aluno na sala, então vou aguardar os alunos chegarem para dar início à aula. Estou aqui aguardando eles. Quando eles não chegam, vou silenciar aqui o microfone. E eles forem entrando, eu vou abrir o microfone e vou respondendo as perguntas ou as dúvidas dos alunos. Mas vou deixar minha câmera ligada aqui, ok? Fala, Mike. Beleza, cara? Vou aguardar os meninos chegarem aí, né? Me escuta bem, né? Acho que sim, né? Beleza.
Fala, Luan. Beleza? Tudo jóia? Para os meninos chegarem aí, né? Todo mundo só chega perto de 8h10, né? Fala, Samuel. Beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou começar agora porque tá faltando muita gente, né? Mas eu tinha pensado ontem pra vocês apresentarem os exercícios, né? Que vocês começaram na semana passada. E a gente ficou faltando aí finalizar um assunto. Que onde, na verdade, eu ia começar a montar o slide desse assunto. Mas com isso tudo que tem acontecido essa semana não deu tempo. Fala, Paulo. Acho que o Paulo tá entrando aí. Deixa eu só pegar um café aqui, certo? Bom dia, obrigado. Hein? Eu vou fazer o seguinte, vou esperar o pessoal entrar, enquanto eu olho o material aqui que eu tenho lista, certo? Se eu ver que esse material ele serve para o assunto que a gente tá pendendo, aí eu começo com ele. Se não, cafezinho com leite agora saiu. Deixa eu só olhar rapidinho aqui. Fala, Marcos, beleza, cara? A gente já pode começar, né? Tem 5 pessoas. Tá mais um minutinho aí pra chegar mais alguém. Rodolfo disse que tava viajando. E eu às vezes caio, certo? Aqui.
fazer o seguinte, eu vou começar logo os padrões GRASP, do que vocês fazerem a apresentação do exercício, beleza? A gente começa logo o GRASP e no segundo estágio a gente entra nos GOSPs, que é a parte de implementação, né? Mesmo que o material do professor Ricardo, certo? Como eu digo a vocês, eu geralmente sempre altero. O professor Ricardo, o professor André Figueiredo. Só que eu não queria usar esse material dele, cara. Porque ele tá sendo gravado sem eu pedir autorização. Mas eu vou começar assim mesmo. Assim. Vamos começando aí, né? Deixa eu compartilhar aqui só a tela rapidinho. Me dizem aí se vocês veem o slide aí. Agora. Todo mundo consegue ver, né? Então, eu vou continuar, certo? Mesmo que o material de Ricardo, que é o material que eu uso como base para adaptar o meu. Mas não tem problema não. Ricardo foi que me passou. Pessoal, então ontem eu comentei com vocês, né, da situação que eu tô aqui ainda. Ainda tô no hospital, certo? Tá com infecção urinária, além dos sintomas de Covid. Boa notícia que a sorologia deu negativa, né? Então não é Covid. Só que a infecção urinária tá forte, então tá sendo medicada com antibiótico. A gente estimava que ia, acho que não sai, não. Agora vai sair, sei lá, domingo, né? Segunda-feira, graças a Deus, é feriado, né? De 12 de outubro. Apesar que segunda-feira eu folgo, eu não trabalho na segunda. Mas aí dá um time aí, né, de correria, né, até a terça, que é o dia que eu vou desligar minha câmera, certo? Se deixar a câmera ligada, fica caindo aqui. Mas todo mundo escuta aí, né? Beleza. Então eu tinha pensado, né, voltando para cá, a questão do que a gente faria hoje, né? Porque não deu tempo para planejar essa aula de hoje. A disciplina de vocês, ela teve uma reformulação da grade, né? Eu não continuo o mesmo, mas ela é disciplina nova. E eu iria começar a questão de abordagem de orientação a objeto para padrões GRASP, que é o primeiro tipo, a primeira classe de padrões de projeto que a gente tem. Só que esses padrões GRASP a gente não implementa, certo? Mas são só mais os conceitos práticos, digamos assim, de orientação a objeto que a gente viu na semana passada. Só os padrões GOF que a gente implementa, que são dos 23, acho que a gente implementa uns 8 ou 10, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. E eu não gosto de dar aula com material dos professores, mesmo eles autorizando, com o nome dos docentes, né? Porque sou muito... Eu acho que esse sentimento, nem todo mundo tem, eu tenho sentimento como se fosse sentimento de uso do material do colega. É assim, como se o professor não tivesse feito nada, né? Mas é uma opinião minha, não tô dizendo que ninguém tá achando isso, certo? Então eu prefiro aí que eu faça meu slide, mesmo que eu use o slide adaptado de um outro professor, mas que eu sempre cito ele, né? Se vocês forem para os slides, vocês vão ver que tem um copyright lá, que geralmente quando eu uso material de alguém, eu boto autorizado para aquele professor. Eu não uso o material integral do docente. Geralmente eu me baseio nele, tiro as coisas, boto outras, reescrevo algumas coisas, tá entendendo? Isso é importante. Então realmente vou continuar. A gente está aí voltando já para mais outra disciplina, né? Hoje é 9 de outubro. Nossa prova, acredito, seja dia 23. Vocês me confirmem, por favor, se tiver como. Então, nossa prova é dia 23 de outubro. Então, hoje eu vou dar um gás aqui nesse assunto. Dia 16 é a nossa última aula antes da prova, né?
provavelmente eu faço alguma coisa, uma revisão, um Kahoot, né? Enfim, daqui para lá eu vou ter tempo de planejar isso aí, certo? Ou a gente resolve alguma lista de exercícios, enfim. Eu posso fazer as duas coisas. Primeira parte da aula a gente roda lista de exercícios, né, para fazer uma revisão geral. Um Kahoot, tá joia? E no dia 23, que vai ser a nossa prova ela vai ser o dia inteiro, entre aspas, né? Eu deixo a prova, eu já vou explicar logo para poder vocês irem entendendo. Semana que vem eu vou explicar novamente, certo? Então, minha prova ela é offline. Eu já tinha explicado a vocês no primeiro dia de aula, né? Como é que vai ser? Eu elaboro uma prova em PDF comum, certo? Enfim, parecido com o que vocês fazem, para na sala de aula física. Essa prova ela tem aí 10 questões que misturam questões abertas e fechadas, tá certo? E no caderno de provas, né, tem várias e várias e várias instruções do que pode e do que não pode ser feito, tá certo? Nessa prova. Então, geralmente eu disponibilizo o download da prova no dia da prova, a partir das 7 horas da manhã, tá certo? Disponibilizo o download da prova e automaticamente já abro o link de envio dessa prova para que vocês possam enviar. Então, no máximo, em terça-feira, eu vou estar gerando os módulos nas salas, né? Então, as provas vão ter módulos, por exemplo, abro lá na sala virtual de vocês, prova. Aí lá dentro desse módulo, é tipo uma aba de aprendizagem, ou essas outras que vocês têm, exercício, projeto, enfim. Aí lá vai ter o arquivo, certo? Que vocês mandarem. Lá vai ter um link, um envio da prova, gabarito da prova. E vai ter um outro link com as instruções que vocês vão ter que seguir para conseguirem realizar a prova. Então, como eu estava falando, o download da prova pode ser feito a partir de 7 da manhã e o envio também a partir de 7 da manhã, certo? Um link que eu vou gerar. Quando faz 23 horas da noite, eu removo o PDF da prova, certo? E vocês têm até a meia-noite, 23h55, para enviar o gabarito da prova. Então vocês têm aí de 7 da manhã a 11h55 da noite para fazer a prova, certo? Para enviar o gabarito individualmente. Então, eu vou criar um modelo de exercício, né, no virtual, que você submete um arquivo, pode mandar quantas vezes quiser, se achar que mandou errado, não tem problema, tá certo? Pode apagar e mandar novamente. O importante é que todo mundo faça a prova, tá certo? Até porque nossa prova ela é teórica agora, no primeiro estágio, né? Mas no segundo estágio ela vai ter um caráter mais prático, tá certo? Outra coisa também, importante vocês saberem, é a questão da correção. Então, correção, naturalmente, ela dura aí algo em torno de 3 dias, né? Que a Constituição ela pede pra gente seguir, certo? Só que por conta da quantidade de provas que eu vou aplicar online, ter que fazer download por download, demora mais. Acho que vocês entendem, né? Diferente da prova física, papel que você pega lá, olha, caneta, certo? Em menos de 2 minutos, 3 minutos você corrige. Aqui não, eu tenho que fazer download de um por um, abrir um por um, tá certo? Criar uma planilha, um processo bem mais trabalhoso. Então as notas de vocês, elas vão demorar um pouquinho mais para saírem, no máximo em 4 dias, certo? Para que eu possa postar essas notas. Acho que no mais era isso. Então, só reforçando o que eu estava falando, hoje eu vou iniciar a questão dos padrões gráficos, certo? Padrões gráficos é mais teoria, não tem muita prática não. E a gente vai até onde der, são 8h20, né? Posso pegar com vocês até umas 10 horas, 10 e pouco, não tem problema não. E a semana que vem a gente faz Kahoot mais revisão, tá certo? Então a prova de vocês só vai até essa aula de hoje, de parte teórica. E semana que vem é só revisão e na outra é a prova normal, certo? Eu peço só um favor a vocês, que se o meu áudio cortar, se aí o slide cair, que vocês me chamem no chat, porque eu vou falar a mesma coisa que eu disse ontem. Como eu tô só com o notebook, certo? Não vejo como vocês veem, vamos falar assim. Quando eu vou pro slide, eu vejo o slide, certo? Mas eu não vejo o que vocês comentam, não vejo o que vocês digitam no chat. E não sei como é que o meu som tá saindo aí, porque eu em casa tenho um retorno, tenho uma mesa de som que tem um retorno, um monitor de áudio, certo? E não sei realmente como é que vocês estão me ouvindo. Então, se cair áudio, se cair vídeo, vocês falem no chat que eu troco as telas aqui. Troca a tela que eu digo um Alt Tab, né? Um Command Tab aqui e volto para o Blackboard. Beleza? Ficou claro para todo mundo, né?
Ou tá todo mundo dormindo ainda? Beleza. Todo mundo dormindo, né, Marcos? Eu acordei de 5 da manhã hoje. Semana toda acordando 5 da manhã. É punk, velho. Essa noite eu não dormi quase nada. Tem um paninho aqui, tá? Só um minuto. Bom, então seguindo aí, como eu tinha falado na semana passada, o paradigma da orientação a objeto, ele tem vários conceitos que a gente já vem discutindo, né? E esses conceitos eles são importantes porque a partir deles a gente tem uma noção real, certo? De como é que a gente projeta software, de como é que a gente projeta arquiteturas de software, né? Como é que a gente manutenção de software, certo? A utilidade desse conceito, ela é muito importante no sentido arquitetural, né, da solução, certo? Seja para desenvolver, aplicar, enfim, estender, dar suporte. E nós vimos aí todos os conceitos iniciais, né, básicos de PO, tá certo? E como é que eles são postos em prática, na verdade, tá certo? Postos em prática de várias formas. Primeiro, quando você desenvolve, logicamente, certo? Então, se você desenvolver guiado por aquele, vamos chamar assim, ensinamento, né? Por aquele ensinamento, aquele paradigma, certo? Então, a tendência é que você realmente tenha os efeitos que o próprio paradigma se propõe a gerar, tá certo? Mas quando a gente tem uma visão, a gente tem uma noção de que o paradigma ele é importante, mas se você não souber definir como é que você vai aplicá-lo, então esse processo pode gerar efeito contrário, né? Às vezes, quando eu fui desenvolvedor, já peguei código aí, eu não tenho código ceboso, a palavra ceboso é uma palavra muito forte, né? Mas eu peguei muito código ruim, certo? Manutenção, porque o cara, os que desenvolviam, né, naquele microserviço que eu trabalhei, que eu atuava, os caras desenvolviam de todo jeito, tá entendendo? Então, por mais que a empresa tivesse um padrão de desenvolvimento, se você não definir ou entender por que é importante você seguir certos padrões de desenvolvimento, não estou falando nem padrão do projeto, padrão de desenvolvimento mesmo, readatar certas medidas para que o desenvolvimento se torne algo contínuo, naturalmente esse processo vai ser mais dificultoso, né? Então, pensando nisso aí, certo, surgiram, na verdade, apareceram duas grandes categorias de padrões de projeto. Apareceram os padrões que são denominados GRASP, certo? Lá no plano de ensino eu botei como outro nome, né? Eu botei como introdução à arquitetura de software. Introdução como arquitetura de software. Porque eu estava justamente planejando, antes de ir direto para o padrão, falar um pouquinho sobre arquitetura de software, né? Eu acho que seria importante. Tanto que esse meu slide de hoje, ele seria metade falando de arquitetura, os conceitos de arquitetura de software, que eu acho que vocês não estudaram, né, ao longo do curso. E de arquitetura de falar padrões, implementação de arquitetura com foco em PO, né? Não falar de cloud, dessas outras serviços, né, de SLAs, essas coisas não. Mas foco para cá. Só que como não deu tempo, eu de fato vou pular essa parte aí de arquitetura, introdução à arquitetura de software, certo? Não é de hardware não, você fala de sistema operacional, é de software. Modelos de visão, modelos de serviço, entendeu? Esse tipo de coisa. Então eu vou pular diretamente para o padrão, que não vai fazer diferença, né? O conceito de arquitetura de software, a maioria da galera hoje em dia já domina, né? Vocês são desenvolvedores, lembre todo mundo aí, pagando lá Python comigo, né? Lá atrás fazendo a listinha de exercícios, então vocês devem ter uma noção muito interessante, muito prática da coisa, de como é que funciona um deploy, né? Como é que funciona benchmark não, um commit, que diferença, uma branch, certo? Enfim, vocês têm uma noção bem legal também, acredito que tem um de serviço de aplicação, serviço de banco, né, esse tipo de coisa. Mas voltando para cá, então, a OMG, né, que é uma instituição que não é o My God, certo? A OMG é uma instituição que parecido com a W3C, no sentido de, pois é, Marcos, é até engraçado, né? No sentido dela padronizar, certo, conceitos, deixa eu até ver se eu acho o site aqui,
para mandar para vocês verem. Achei aqui, ó. É no sentido de padronizar essas teorias, esses, digamos assim, princípios relacionados, certo? Tanto ao desenvolvimento de software quanto à arquitetura de software. Então a MG, ela regula, de certa forma, certo? Iniciativas que chegaram hoje, né? Hoje, quando eu falo, não data de hoje, mas alguns anos atrás, ao surgimento dessas duas grandes categorias de padrões de projeto, certo? Então, a primeira categoria, aí sim, já entrando na aula, né? É conhecida como padrões, são padrões que, como eu falei ainda agora, né? O foco principal é você definir, digamos assim, definir o escopo dos paradigmas, certo? O escopo de implementação dos paradigmas. É como se você dissesse assim, e aí vocês estão vendo na tela. O que seria a alta coesão? A gente falou um pouquinho sobre coesão, né? Então, o que seria um software? Aí a gente, dentro do padrão GRASP, o próprio padrão GRASP, ele demonstra como é que essa estrutura ela funciona em termos de coesão. Como é que é o padrão de composição, por exemplo? Aí é a mesma coisa. Então, o GRASP, certo? Ele tem aí 4 padrões iniciais de projeto. Se eu não estiver errado, deixa eu só confirmar aqui. São 4 padrões GRASP. Aliás, ao todo são 9 padrões, não são 4 não, certo? Por isso que eu pesquisei para não ficar documentado errado. Só que a gente não vai estudar os 9, né? Eu trago aí para vocês pelo menos uns 3 ou 4, são alguns mais usados, tá certo? Para que vocês tenham uma noção geral. E o GOF são 23 padrões. Então, ao todo aí, nós temos aí 32 padrões, né, de projetos, certo? Que são usados aí por muita gente. Nem todo mundo usa tudo, certo? É impossível você usar tudo. Esse segundo link que eu colei, esse que eu estou explicando agora. Mas aí eu vou tentar trazer para vocês hoje pelo menos uns 2 primeiros, se der tempo até um terceiro, certo? Para que vocês tenham uma noção inicial. Então, a nossa prova vai até esses padrões gráficos. E os padrões GOF, né, são padrões não tanto de paradigma, são padrões mais que o foco é desenvolvimento mesmo. É você implementar aquela visão de negócio que o padrão ele propõe, tá certo? Para otimizar, digamos assim, os elementos que a gente discute nos padrões GRASP. Então, o segundo estágio vai ser praticamente prático, porque todo o material de padrões de projeto GOF que eu tenho, ele é todo prático. Eu vou falando, vou implementando, vou falando, vou falando, implementando, né? Então, mais para frente eu vou decidir como é que a gente vai fazer essa questão do projeto, porque vocês já pegaram o primeiro código aí que vocês fizeram a análise inicial dele, né? Diagnóstico do código. E a gente vai estudar uma forma aí de vocês fazerem ou essa aplicação rodar, certo? Essa aplicação que vocês têm ela aí, ou eu entregar uma outra aplicação mais simples, porque essa aplicação é complexa, né? Essa que vocês estão usando aí. Ou eu entregar uma aplicação mais simples para que vocês implementem os padrões na medida do possível, tá certo? Então, o projeto de vocês vai ser vocês implementarem os padrões de projeto em uma aplicação que já existe. Não é elaborar uma aplicação. Isso aí eu vou decidir aqui no máximo para a próxima aula após a prova. Então, entrando aí nos padrões GRASP, o alta coesão é o primeiro padrão, certo? Então, a coesão, na verdade, a gente tinha falado que é a questão do grau de relacionamento que existe, né, entre as entidades de um determinado sistema, né? Quando a gente fala assim em eliminar ou relacionar, certo? Vou até contorno aqui, ó. É no sentido de que você vai ter entidades, que essas entidades elas vão estar todas independentes ao mesmo tempo, certo? No sentido de que uma não dependa diretamente da outra, no sentido de criação, no sentido de extensão, certo? No sentido de generalização, mas ao mesmo tempo elas possam se relacionar. Então, a coesão ela é um conceito que ela é muito importante, porque a partir dela, né, primeiro você divide ou você balanceia trabalho, certo? E essa divisão, o balanceamento de trabalho, ela é relativa muito para o contexto de herança, ela é relativa muito para o contexto de interface, como a gente também já tinha falado, tá certo? Então, a coesão, o significado direto dela, assim, se a gente puder dizer,
ele tem uma estrutura bem definida, que as relações entre as entidades, entre as classes sejam bem definidas. Que você, ao mexer num canto do sistema, fizer uma alteração, uma instituição, qualquer aplicação, não seja sentido um efeito cascata, ou não exista, digamos assim, qualquer problema caso você precise fazer uma pequena manutenção de código. E o efeito disso é justamente o contrário, né? Que você faça um código muito bem desacoplado, né? Então a coesão ela é proporcional ao acoplamento, certo? Na verdade, ela é inversamente proporcional, né? Um código, um software muito acoplado, ele tem baixa coesão, certo? Então ele coesão, não vou dizer no sentido de coerência, né? Mas no sentido assim, de fato de redundância. Então, se o sistema ele é redondinho, certo? O sistema ele é bem projetado, se você consegue integrar novos módulos, se você consegue aplicar novas funcionalidades de uma maneira mais simples, beleza, então ele é muito coeso, ele é bem coeso. Né? Mas caso contrário, mexer no código, porque se você mexer vai gerar um monte de problemas, certo? Então é mais ou menos nesse sentido que a coesão, ela trata, né? Aí o professor Ricardo, ele até bota assim, ó, provavelmente a classe assumiu tarefas que deveriam ter sido delegadas a outros objetos, né? Na literatura, a coesão ela é resumida mais ou menos nesse tópico aqui que a gente está falando. O que é que significa dizer que às vezes você cria um objeto para um determinado software, né? E essa classe ela assume muitas responsabilidades. Quando na verdade você pode dividir. A gente pode pegar um exemplo aí muito simples, quando você vai criar um cadastro de pessoas simples, né? Você bota lá os dados da pessoa, identificador da pessoa, você bota o endereço da pessoa, certo? Aí vamos supor aí que você vai trabalhar com pessoas, elas têm mais de um endereço, elas têm tipos diferentes de endereço, né? Endereço de trabalho, endereço de residência, um endereço temporário, um endereço de férias. Então, se você observar que endereço eles geram um efeito importante para a regra do negócio da aplicação, então o endereço ele já não vai deixar mais de ser objeto, o endereço já vai virar, aliás, o endereço vai deixar de ser atributo, ele vai virar objeto. Só que se você deixar o objeto, o endereço, dentro da classe, objeto pessoa, então observem que essa classe ela já vai aportar dois objetos que são independentes, mas que se complementam. Então, a partir da sua classe, ela já passa a ter uma coesão reduzida, porque você está atribuindo muitas responsabilidades para a mesma classe, e às vezes, qualquer operação que você precise fazer com um objeto, possa ser que seja necessário chancear o outro, por conta do formato que você cria, até se você não pôr no construtor daquela classe, né? Então, quando a classe ela assume uma tarefa, certo? E os relacionamentos que você define entre esses dado uma certa hierarquia, dado uma certa estrutura, ele não é seguido, ele não é definido, aí de fato a coesão ela vai ser um pouquinho afetada. Acho que vocês entenderam aí, né? É simples de se entender, certo? Só tomar um gole desse café aqui. Essa analogia com o mundo real aí, né? Do jeito que tem no slide. Quando a pessoa assume muitas tarefas não relacionadas, o que acontece com sua eficiência e eficácia? Quem sabe me dizer a diferença entre essas duas palavras? Eu já falei com vocês isso aqui na alta qualidade. Quem é que lembra aí? Vou até trocar a tela aqui para ver o chat. E aí? Eficácia é chegar ao objetivo. Eficiência é fazer as coisas do melhor jeito para chegar lá. É o inverso, na verdade, Marcos, mas está correto, certo? Eficiência é você atingir um objetivo que foi planejado, garantindo. É. Eficiência é você atingir um objetivo que foi planejado, tá certo? E dadas as condições que você estipulou, ou condições adversas, mas que você conseguiu cumprir aquele objetivo. Então, por exemplo, eu trabalho de 8 da manhã. Então, se eu chegar de 8 da manhã, em ponto, a hora de início, eu fui eficiente, certo? Mas não fui eficaz. Por quê? Porque a eficácia é você conseguir
digamos assim, realizar aquela ação e atingir os objetivos com planejamento também definido, mas a partir daquele atingir aquele objetivo, você obteve aí outputs, né, ou expertise, que podem te ajudar a melhorar esse processo. Aí muita gente, principalmente a galera da administração, fala assim, né, conseguir atingir o objetivo com resultados melhores ainda, né, porque esse conceito ele é relativo, tá entendendo? Mas é mais ou menos essa visão aí que você também falou. Então, a analogia com o mundo real é essa daí, ó. Se você fizer muita coisa que não está totalmente desvinculada uma da outra, então para você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, certo? Ou se você não priorizar, ou se você não delimitar uma ordem, você não faz tudo e não faz tudo bem feito. Não sei se você já perceberam esse tipo de ação, esse tipo de comportamento que às vezes a gente desenvolve, né? Que tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo, aí acaba não fazendo nada, né? Então, o conceito de coesão é mais ou menos nessa visão aí, né? Aí Marcos está comentando aqui também tem a efetividade, mas essa eu sempre esqueço. A efetividade, cara, é você provar que o que você planejou de fato funciona, tá entendendo? Atingindo os objetivos, sejam eficientes ou sejam eficazes. Então aquela ação ela é efetiva, ela gera resultado, entendeu? Para buscar eficiência e eficácia. Tanto que a efetividade é um termo muito usado, né? Ela é muito relegada, ela é muito relacionada à resolutividade, entendeu? Resolve de fato. Quando você contar com aquela solução, quando você precisar com aquela solução, você sabe que ela funciona dadas as circunstâncias que você criou, entendeu? Mas qualquer outra alteração já cai no conceito de eficiência, que é você atingir um objetivo. Então, é uma pirâmide aí muito importante, né? Para que a gente tenha essa visão de mundo, né? Para que a gente tenha essa visão de realidade. Então, aí tem 3 níveis aí, vamos falar assim, certo? Aplicáveis aos cenários de desenvolvimento de software. A gente tem uma coesão muito baixa, que é aquela que uma classe ela é responsável por muitas coisas em áreas funcionais diferentes, né? Então, praticamente está em desuso isso aqui, certo? Coisa muito baixa. Não existia nesse conceito, mas eu vou só dar um exemplo aqui para vocês pegarem aí, né, no ar. Coisa muito baixa eram os primeiros sistemas que existiam, né? Quando você tinha lá aqueles softwares programados em script de de baixo nível, né? Ou você tinha scripts que eles assumem, né, papéis aí de repositórios, papéis de não seria chamado batch, né, mas seriam papéis aí de pequenos códigos locais, tá certo? Então, quando esses scripts eles fazem esse papel de interligação, ou faziam, na verdade, ou a gente criava softwares, provavelmente softwares embarcados, né, que tem pequenas estruturas, e que essas estruturas fazem muita coisa ao mesmo tempo. Mesmo que for a coisa baixa, aquela que a classe ela assume várias responsabilidades de uma tarefa complexa, tá certo? Então, a partir daqui, a gente já vê hoje em sistemas mais antigos, tipo sistemas legados. Porque o conceito de coesão, ele foi só evoluindo de acordo com outras visões também de desenvolvimento, né? A visão, aqui eu já falo bastante com vocês, que é a visão, por exemplo, de microserviço, né? Você cria pequenos serviços separados, mas que uns se integram e usam os outros, né? A questão, por exemplo, de reuso de software, né? Você cria componentes que podem ser reutilizáveis por terem elementos que são genéricos, né? Então, você tem um objeto cliente. Esse objeto cliente, ele vai ter lá atributos que são genéricos, certo? E métodos que são genéricos, que qualquer aplicação comum pode instanciar aquele package ali, pode instanciar aquele módulo, tá certo? E pode melhorar. A partir dali eu instancio e gera herança, mas eu não preciso que é uma espécie de Lego aí, né? Você tem vários, digamos assim, vários módulos prontos, pré-prontos, tá certo? Tem empresas que vendem software assim, principalmente softwares do tipo RM, né? Aqueles software suítes de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de serviços, gerenciamento de processo, né? E você vai comprando os packs. Sei lá, tem a versão de entrada que você paga o valor X, então ele faz um conjunto X de tarefas, tá entendendo? Aí se tu precisar comprar uma versão mais avançada, que ela já pega outro departamento da tua empresa, que ela já pega outro tipo de negócio, mas que está relacionado à tua empresa,
Aí o pack inicial ele já tem um objeto que ele já é reconhecível, ou já tem um módulo que ele é reconhecível em várias outras extensões. E para você integrar uma extensão que ela complementar uma extensão inicial, você usa esse mesmo pack. Então, ele é reconhecível em qualquer, digamos assim, módulo daquela aplicação, aquela suíte de aplicações que a gente tem, né? E por fim, a alta coesão, certo? Que tem classes que, na verdade, são bem estruturadas, bem trabalhadas, bem definidas, para que justamente a gente consiga seguir todo esse desenvolvimento. A coesão alta, eu acho que ela hoje, ela, não vou dizer reina, mas ela detém boa parte das arquiteturas atuais de software que a gente tem no mercado. Porque a dinâmica de software é muito rápida, certo? Todo dia a gente está mudando alguma coisa, principalmente só aplicações clientes de menor porte, né? Então não faz mais sentido você desenvolver software hoje em dia guiado aí por, digamos assim, por linearidade, mas hoje em dia a gente desenvolve software guiado por comportamento. Não sei se vocês conseguem entender quando eu falo que o software é guiado por comportamento, né? É no sentido de que a regra do negócio do cliente, ela é quem define como é que vai ser, como é que serão os objetos e as relações entre esses objetos. Então, hoje em dia, o cara não adapta mais ao software, o software tem que se adaptar ao cara, né? Já passou essa época aí de até a década de 90, meados dos anos 2000, né? Até o advento das metodologias ágeis, eu acho. Muitas empresas, elas compravam um sistema, certo? E investiam pesado em treinamento. Era pesado mesmo. Eu tiro por lá em casa, meus pais. Meus pais, para vocês terem ideia, o pai, ele trabalha nos Correios. Ele já tem aí acho que 30 anos de Correio, ele é gerente de uma agência dos Correios do interior, perto da cidade que eu nasci, que é Patos. E amanhã foi funcionário da Telpa, que virou Telemar, né? Amanhã se aposentou, enfim. E eu lembro quando era pequeno, que tanto o pai quanto a mãe, eles tinham muitas apostilas em casa, de treinamentos, dos sistemas que ambas as empresas usavam. Não sei se alguém de vocês aí tem um pai ou uma mãe que também passou por esse tipo de época aí. Tipo, ele instalava um sistema de informação novo. Então, no sistema que a empresa comprava, ela tipo assim, dizia, ó, eu quero um sistema que faça isso assim, assim, assado. E nem sempre a empresa que desenvolvia o sistema, ela ia desenvolver, certo? Estou dizendo nem sempre, porque eu não sei como é que funcionava isso, né? Guiado efetivamente pela forma de funcionamento da empresa, vocês estão entendendo? Eles coletavam requisitos, tudo bem. Tinha que ter coleta de requisitos, né? Mas um percentual X desse sistema, funcionamento desse sistema, ele era meio que, digamos assim, botado goela abaixo, certo? Estou falando assim, estou precisando correr, mas todas as empresas, no modo geral, os bancos, as receitas, né, enfim. E a empresa, ela tinha, às vezes, até que mudar a sua forma de trabalhar, certo? Os funcionários teriam que mudar suas formas de rotina de trabalho, porque o sistema seguia um certo fluxo. E aquele fluxo, por mais que fosse projetado para o cenário que a empresa ela tinha, mas ele não era 100% efetivo em relação a esse cenário. Então, o que é que acontecia? Muita gente não sabia nem mexer no sistema. Não sabia mexer mesmo, assim. Não era nem para achar as funcionalidades, era para conseguir realizar uma tarefa que antes era muito simples, mas agora ela se tornava mais complexa por causa desse sistema. E o que é que acontecia? As empresas investiam pesado em treinamento de pessoas. Então, é tanto aí que entre os anos 2000 e 2010, teve um pico aí, né, um boom aí de formações de treinamentos, tá certo? Não é nesses treinamentos que nem hoje de tecnologias, né, que é a Alura, a Udemy, certo? A Coursera, elas fazem treinamento mesmo, assim, de sistema de empresa, vocês estão entendendo? E isso foi mudando por quê? Porque as metodologias, logicamente, foram evoluindo, né? Surgiram novas metodologias que você não desenvolveu mais o sistema para que as pessoas aprendessem, mas o sistema ele se adaptaria à forma que as pessoas trabalham, certo? Eu posso citar, por exemplo, o BDD. Depois vocês pesquisem na internet aí, ó. O próprio TDD, né? O SPEN também, que é outra metodologia que faz isso. Então, o sistema ele é construído, certo? Baseado nos fluxos de trabalho das pessoas. Quando todos os fluxos de trabalho das pessoas eles estão mapeados, enfim, quando a metodologia ela guia, a equipe de desenvolvimento recebe esses fluxos para que aí sim a empresa desenvolva o software. Então, a incidência e o grau de treinamento é baixíssimo. Porque, tipo assim, o sistema já faz praticamente todo o fluxo, né? Todo o flow aí, de uma maneira tão intuitiva,
uma maneira tão simples que não precisa mais treinar as pessoas, você está entendendo? Logicamente, pode ter um outro treinamento, uma outra formação, que é natural, né? Mas aquela carga de apostilas, aquela carga de treinamento que nem tinha antes, não é mais necessária. Por quê? Porque justamente a coesão ela é alta. Então, a divisão estrutural da habilidade, ela segue fidedignamente, de uma maneira muito fidedigna, certo? O comportamento que a pessoa ela desenvolve naquela empresa. Então, o comportamento que a pessoa ela desenvolve naquela empresa, ela é transposta, ela é transferida para o software. Né? E eu acredito, né, para finalizar esse slide, que isso só vai melhorar, tá certo? É tanto que hoje em dia a gente tem aplicativos que são muito intuitivos, né? Quem aqui de vocês já baixou, já usou um manual de instrução do aplicativo? Ninguém. Eu, particularmente, nunca li um manual de instrução do aplicativo. E a tendência é que se torne mais simples ainda, né? Seja você pedir uma comida, seja você pedir um táxi, seja você pedir qualquer tipo de serviço. Acho que ficou claro, né, para todo mundo. Alguém tem alguma pergunta? Então, vou passar aqui, certo? Meu café já tá gelado já. E a gente tem os problemas, né? Relacionados a baixo. Apesar que eu falei ali, tá tudo num canto só, certo? É difícil de compreender, né? Porque, como eu falei, essa questão da regra de negócio, ela não tá descrita, né? Então, se você não tem uma regra de negócio bem descrita, um fluxo bem descrito, naturalmente os objetos também não vão estar bem descritos. E às vezes a regra de negócio, quando ela é descrita, ou quando ela é resumida, dado um cenário que ela, na verdade, não precisaria, ou não deveria estar resumida, compreensão naturalmente fica difícil. O reuso, que foi o que eu acabei de falar, né? Hoje em dia existe a abordagem de desenvolvimento de software guiada por adaptatividade, então a gente cria software adaptativo, né? Ou software por serviço, como eu também já tinha falado agora, né? São os famosos SLAs. E a tendência é que também esses microserviços eles cresçam muito, porque você está vendendo pequenas soluções que resolvem pequenos problemas. E quando você vai juntando as pequenas soluções, ela vai resolvendo mais problemas ainda. Então, essa visão de reuso, hoje, ela é muito aplicável à questão de microserviços, né? Difícil de manter, porque às vezes a gente tem uma rotatividade alta no mercado. O cara está trabalhando hoje na empresa, amanhã não está. E às vezes, se o cara não tiver um modelo de desenvolvimento guiado aí, ou para uma documentação, para um processo, né, ou até o próprio software, ele não for bem estruturado, ele leva o sistema com ele, na cabeça dele. Vocês estão entendendo? Então a equipe ela fica defasada. Não sei se alguém já passou por isso, né? E as mudanças, né, elas também são importantes. Isso foi o que eu também tenho falado agora, né? Porque se você mudar um ponto de vírgula, se você mudar qualquer aspecto relacionado ao funcionamento, esse vai ter um efeito aí gigantesco, efeito cascata gigantesco. Então, o que a gente... O slide é pequeno, acho que ele só tem essas 7 folhas. De uma classe que deve ter responsabilidade, né? Então, a discussão que o professor Ricardo ele pôs aí, ó. Uma classe com alta coesão tem um número relativamente pequeno de métodos, eu concordo, certo? Não implica dizer que se você vai criar mais objetos, seu sistema ele vai ficar mais complexo. Eu acho que quanto mais objetos você cria, mais, assim, aprofundada é a análise daquele cenário que você está criando. Vocês pagaram modelagem de requisitos semestre passado, né? Então, acho que o professor deve ter falado para vocês, o diagnóstico do cenário, né, um caso de uso, que quer que seja, ele é um diagnóstico temporal daquele cenário. Então, cada um de vocês vai interpretar de uma maneira, certa interpretação. E essa interpretação, quanto mais criteriosa ela for, quanto mais detalhada ela for, maior vai ser a possibilidade desse cenário ele ser melhor resolvido, vamos falar assim, né? Porque você vai ter vários objetos que vão poder apresentá-lo de uma maneira muito mais realista, certo? E fácil de manter, porque na verdade, como a gente também já tem falado mais uma vez, o reuso de software ele já foi proposto com esse sentido, né? E você está sempre utilizando, você está sempre reutilizando, independente do contexto. Na verdade, tem pessoas que já usam o reuso, o guiam, o desenvolvimento baseado em reuso, né? Porque o cara cria uma solução hoje já pensando na próxima. Aí o cara cria a próxima já pensando em duas outras.
meio que uma série de filmes aí, né? Os filmes que a gente gosta de assistir no cinema em casa. Tem filmes aí que às vezes o cara não se toca. Que às vezes o filme ele deixa um gap, ele deixa aí uma cena, ele deixa aí um contexto que o cara não se toca. Quando você assiste o outro filme, é que você se liga, eita, que não foi pro carro porque vai aparecer nesse segundo filme aqui. Ou existem até alguns personagens que o cara nem tem, mas lá na frente esse personagem ele é reutilizado nos roteiros dos filmes, né? Então o desenvolvimento de software é mais ou menos nesse sentido aí. Às vezes você não quer criar uma aplicação agora, certo? Para fazer algo, mas você já deixa ela pré-instalada, ela pré-pronta, para que ela possa aportar no futuro integração com outra aplicação, né? Leia-se aí consumo de APIs, leia-se aí web services, leiam-se aí mirrors, leiam-se aí, sei lá, os próprios microserviços, como eu falei, né? Entre outras várias tecnologias que a gente tem no mercado. Ele põe aí um exemplo aí, né? Mas a gente está sem esse exemplo, né? Mas eu vou ler aqui rapidinho, certo? Por exemplo, usado do TPDV. Eu não tenho esse TPDV. Acho que ele deve ser um objeto aí de ponto de venda, né? Que PDV geralmente é um ponto de venda. Assim tem esse código. O código mas é feito em Delphi, não é feito em Java. Vou até dar uma olhada nesse meu código-fonte. Acho que vocês nunca estudaram Delphi, não, né? Nem Objeto Pascal, não, né? Que é uma linguagem mais antiga, acho que ninguém nunca se interessou por isso, né? Mas posso mostrar para vocês também, certo? E ele traz 3 pontos aí que eu vou ler, certo? Como a gente não tem um exemplo aqui para discutir, a primeira alternativa surgiu que o TPDV poderia assumir a responsabilidade de efetuar um pagamento. Até agora não há problema, então acredito que foi um objeto que ele declarou, né? Mas supõe que o mesmo ocorre em várias outras operações do sistema. Acho que vocês já entenderam aí, né? O que é que o exemplo ele fala, né? Então o TPDV vai colar um monte de métodos não muito relacionados. Exemplo, baixa coesão, né? Segunda alternativa, delega faça pagamento para a classe venda, mantendo maior coesão entre TPDV. Então, faça pagamento em um sistema de vendas, né? De empresas que vendem produtos, ele vai ter que ser independente, né? Imagina aí, por exemplo, vamos pegar uma grande empresa aí. Tem várias empresas relacionadas, né? Você pega um grande grupo de comércio multinacional que ela vende produtos diferentes, que ela presta serviços diferentes, então vão ter métodos ali que são únicos, tá certo? Que são reutilizáveis em todas as aplicações, porque o pagamento ele precisa ser padronizado, né? Então a gente não vai recriar aí para cada sistema uma forma de pagamento diferente, certo? O core, digamos assim, o BIM, que é o núcleo, né? A regra do negócio ela vai ser a mesma, certo? Agora cada pagamento ele pode variar e aí a gente vai implementar outras classes, implementar outros mecanismos que vão variar, vão depender da forma com que é visto. Eu acho que só é até aqui, exato. Essa visão aí de alta e baixa coesão, né? Acho que ficou claro para vocês aí, né? Deixa eu ligar minha câmera aqui rapidinho, pra vocês me verem. Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que não, né? Todo mundo dormiu? Tranquilo? Beleza, eu vou botar esses slides na sala virtual de vocês, tá certo? O slide ele aqui ele tem 4 padrões. Alta coesão primeiro, né? GRASP. O segundo é o Expert. Então eu só vou ministrar GRASP e Expert, certo? Os outros eu não vou falar, porque senão vai ficar muita coisa em pouco tempo. Deixa eu abrir esse slide do Expert. Para ver o tanto de slide que tem dentro. O alta coesão ele só tem 7 slides. Esses que eu falei nesses 50 minutos aí. E pulei slide. Ele numerou os slides na ordem errada. Por isso que eu pulei slide. Não tem problema não. Certo? Eu vou começar Expert. Quando foi umas 9h30, 9h40 eu libero vocês, certo? Vamos lá.
eu pôr aqui o slide. E não se entende ideia de como é ruim da aula falando baixo. Isso. O cara tem que falar alto aqui, gritando. O cara acostumado a falar alto. Eu posso continuar, né? Ou alguém tem alguma pergunta? Ninguém. Vou continuar, viu? Sem dúvida, só dívidas, né? Mas aí todo brasileiro tem, só você não. O brasileiro ele tem três coisas: é perder peso, pagar boleto, né? As dívidas. E o que mais? Tem um terceiro que esqueci agora. Perder peso e pagar boleto tem um terceiro que eu vou tentar lembrar. Bom, então entrando aí nos padrões gráficos de novo, né? Esse slide está renomeado como sendo 2 e o outro era 1, mas era o inverso. Quando eu abri isso aqui foi que eu vi. Eu fiz a visão, né? Então, o slide, eu inverti quando eu postava no Blackboard. Eu postei isso como sendo o 1 e o outro sendo 2, tá certo? Para que vocês possam começar daqui, né? Então, recomplementando aí, certo? O que eu já tinha falado, o padrão ele descreve o problema que frequentemente ocorre, né? E o cerne da solução, certo? Para que essa solução ela possa ser reusada várias vezes. Como eu também já venho falando há várias aulas, né? Se vocês prestarem atenção, naquela nuvem de palavras que vocês geraram, a palavra reuso ela está bem forte lá, né? Então, uma característica muito importante dos padrões de projeto é o próprio reuso de software, né? O que é que se reaproveitam aí, né? As classes, suas colaborações, né? É o de ideia, não de código. Então a gente não copia e cola código fonte nos cantos. Não é assim que reusa. Você copia e cola as instâncias, certo? Seja uma instância de um método, seja uma instância de atributo, seja uma instância de qualquer outra estrutura que você queira usar para aquele momento e que aquela estrutura ela possa linkar ou hiperligar, né? Ou garantir que essa ligação ela vai ser realizada entre esses elementos, tá certo? Então, os próprios padrões aí, como o próprio slide fala, contém um somatório da experiência dos melhores projetistas de O, né? Os caras mais antigos aí, de 70, 80, né? Eu tive lendo aí, há algum tempo desse aí, como é que surgiu o paradigma orientado a objeto. E são, geralmente, na verdade não é geralmente, foram os grandes CIOs das empresas, né? Que tinham essa visão, assim, de projeção. Eu vou até falar errado, mas é uma projeção em várias escalas. Uma projeção com escalabilidade de sistema, né? Como é que a gente projeta um sistema que possa crescer? Um sistema que para crescer você tem que editar ele todinho, você tem que corrigir ele todinho, na verdade. Então tem essa diferença, né? Há uma meta padrão aí, como o próprio slide fala, envolvida, né? Da questão das situações. Então, como a gente falou, né? A gente vai criar soluções que o cliente ele se adapta. Aliás, que soluções que se adaptam ao cliente, não que o cliente se adapte para aquelas soluções, né? E tem aí alguns padrões de projeto que a própria literatura ela classifica, certo? Padrões de análise, né, que são análises partners, padrões de testes, padrões de negócios, padrões pedagógicos, né? E tem o que a gente está estudando que são os software partners, né, que são os padrões de projeto, tá certo? Então, não está aqui, né, mas seria aqui o tá aqui de P de Project, PR de Project, Partner, né, o PT aqui, certo? Que são os padrões de projeto, que é o que a gente está estudando agora. Então, definição de padrão, maneira eficaz de fazer algo e atingir um objetivo, né, que a gente também já falou. Os slides são bem simples, né? Acho que todo mundo aí tem uma noção bem legal, né? Mesma ideia para cozinhar, dirigir, desenvolver software, né? Muita gente até reusa, não só para desenvolvimento de software, muita gente até reusa até para processo de negócio. Que essa visão aí do business partners, né?
Não sei se vocês chegaram a estudar BPM no curso de vocês. BPM, ele tem mais ou menos esse foco também. Você padronizar, você estruturar, certo? Qualquer visão, qualquer padrão de negócio, para que a partir daí você também tenha essa abstração, né? Jargões são utilizados dentro de uma atividade para se referir a uma coisa, determinada situação, ou coisa como a gente também já tinha falado, né? Então, por que padronizar, certo? Quando ele fala jargões é no sentido de adaptação, certo? Não é legal a palavra adaptação, né? Não é bom a gente usar essa palavra adaptação, né? A questão da documentação, hoje em dia as próprias RAD, né, as ferramentas RAD, elas geram documentação. Hoje em dia você já desenvolve diato pelo JavaDoc. Hoje em dia você já tem ferramentas ou você já programa na própria documentação, e essa própria documentação ela especifica, ela cria uma assinatura de um método, né? A forma de desenvolver também, ela virou padrão também. Você tem que seguir um certo método de desenvolvimento. Não sei se alguém de você aqui que já trabalha passou por algum tipo de nivelamento quando foi entrar na empresa. Algumas instruções de desenvolvimento, né? Não é desenvolvimento como usar as ferramentas, mas boas práticas de desenvolvimento também, certo? Hoje em dia é também comum. Eu estava até dei uma palestra recente que eu estou falando foi ano passado. Um amigo meu lá de Recife que ele me convidou para falar sobre, não foi nem sobre desenvolvimento de software, ele me chamou na época para falar sobre inteligência artificial, né? Mas o foco da palestra era desenvolvimento de aplicações para IA, né? Como é que a gente liga inteligência artificial com aplicações hoje? E teve um cara que fez essa pergunta. Mas tem diferença da maneira de eu desenvolver e gera um tipo de problema. A maneira quando ele fala é o método, né? Que ele desenvolve. Para essa integração, eu lembrei agora quando eu estou falando disso. Claro que tem, né, cara? Porque imagina que a pessoa ela escreve o seu código de uma forma, porque a gente abstrai de uma forma. É a mesma coisa de escrever. Tem pessoas que escrevem, você lê um texto muito simples. Tem pessoas que escrevem um texto que ele é pesado, ele é difícil de ler. Às vezes o cara trabalha com muito vício de linguagem, seja com hipérbole, né, com muito eufemismo, com muita parálise, qualquer tipo de mecanismo desse. Então o código-fonte ele também tem essa visão, certo? Porque se todo mundo for digitar seu código do seu jeito, mesmo que o código funcione, né, fica até difícil interpretar um código-fonte. Porque às vezes tem pessoas que gostam de todos os objetos criar repositórios, todos os objetos serem transferidos, né, a partir de uma interface. Já tem gente que já exagera mais em herança. Vocês estão entendendo? Então, tipo, se cada um fizer da sua forma, no final vai virar uma grande salada de código-fonte, né? E o resultado a gente já sabe, né? Então, como o próprio slide fala, está um nível acima do código, tá certo? Então, é a cultura de organização do código. E que todo mundo abstrai e absorve essa cultura, né? Programado de uma maneira mais controlável, né? Que justamente já saindo mais um pouquinho da parte prática, mas entrando mais na parte cultural de fato. Você sabe que o que você está implementando vai surtir um efeito, porque esse efeito ele é visível, né? No caso, ele é controlável, na verdade, né? Reusabilidade eu já falei, flexibilidade eu já falei, certo? E legibilidade eu acabei de falar. Então, a tríplice pirâmide aí dos padrões de projetos que a gente tem hoje é essa daqui, certo? Reuso, flexibilidade, então o código ele tem que ter alta coesão, certo? E legibilidade, porque ele tem que ter fácil entendimento e faça leitura e fácil manutenção naturalmente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ou não? Acho que não, né? Tá todo mundo tranquilo aí, né? Beleza. Seguinte, certo? Então, o Gang of Four, né? É o Golf que eu falei. Fica até estranho esse nome, Gang dos Quatro, né? Descreve 23 padrões, que são os únicos, mas são os mais utilizados, tá certo? E tem os padrões Larman, que são os padrões gráficos, que foi o que eu acabei de falar, né? Ó, fazendo a tradução do que eu tinha feito, que eu tinha explicado naquela hora, ó. General Responsibility Assignment Software Partners, né? Então, traduzindo aí ao pé da letra, seria aí padrões de software, né? Esse assignment seria para assumir, no sentido de assumir, né?
para divisão de responsabilidades, certo? Para coordenação ou para assinatura de responsabilidades. É mais ou menos nesse sentido aí. Você tem um grupo, um padrão, uma classe de padrões de projeto que você trabalha as responsabilidades dos objetos e para saber como é que essas responsabilidades elas vão ser divididas, né? Sempre que eu falar de GRASP, vocês lembrem desse exemplo que tinha no slide anterior, que é a questão do cara fazer várias tarefas ao mesmo tempo que não tem relação entre si, certo? Então, tá com 4 coisas, 5 coisas diferentes que não tem nada a ver uns com os outros ao mesmo tempo. Então, não vai dar certo, porque você não vai conseguir fazer nenhum bem feito, certo? E o Gang of Four, né, que são esses 3 aqui, eles são mais para implementação mesmo, certo? Vou botar I aqui de implementação e esse C aqui eu vou botar de cultura, certo? Então, é como se fosse a cultura mais a implementação, né? Esses aqui, eles estão mais em desuso, esses aqui de baixo, porque essa cultura já está muito imersa nas pessoas, né? Os desenvolvedores, os softwares que a gente tem hoje em dia, as próprias empresas, elas já assumem que elas seguem esses modelos, né? Travou o slide? Vocês estão vendo aqui mexendo não, ó? Acho que foi só pra tu, cara. Trocando de tela aqui, tá aparecendo. Mas alguém aí não tá vendo? Não, mas eu tô parado. Vocês estão vendo esse risco aqui, ó? Quem tá vendo que eu desenhei agora aqui? Alguém viu o desenho que eu fiz? Ou não? É. Enfim, então resolveu, né? Deixa eu só ligar logo meu carregador aqui. Noto pro carrinho. Eu peço até perdão a vocês aí pela qualidade da aula, pessoal? Porque realmente, vocês entendem aí, né? Ligar o carregador aqui. Sim, voltando pra cá, né? Então, como eu tava falando, esses padrões gráficos, eles são mais culturais, né? Então, isso aqui está muito internalizado hoje no mercado. O pessoal não discute mais tanto, né? É meio que implícito, tá certo? E os golf, não. Os padrões golfs, né? Eles, nem todo mundo conhece todos, né? Então, todo mundo também entende a forma, o método de desenvolvimento daquela empresa, tá certo? Aí, sim, as pessoas vão ter que se nivelarem, né? Ou se capacitarem para poder usar esse tipo de visão aí. Eu tinha falado do primeiro, né, que é o autocoesão, ó, certo? Ele tem 9, né, conforme eu vi ainda agora, certo? Mas aqui estão 1, 2, 3, 4, né? Eu já falei desse primeiro aqui, eu vou falar agora desse expert, certo? Que é o segundo. Vou tentar falar ele de uma maneira bem simples, para que vocês possam entender. E a gente encerra o assunto no primeiro estágio e encerra a aula também. Joia? Então, o expert, o que, é que significa expert nesse sentido, né? Que é que o padrão ele prega, certo? O sistema orientado a objeto é composto de objetos que trocam mensagens entre si, né? Naturalmente, tudo que a gente programa, certo? Hoje, são mensagens, protocolo de rede, software, mensagem, imagem, mensagem, música, mensagem, certo? Tudo aí. É interessante que vocês tenham essa visão inicial aí. Aí ele fala que como mensagem é um método executado no contexto de um objeto. O contexto quando ele fala porque aquele método ele tem que estar instanciado dentro daquela classe. Se você não instanciar e não criar um objeto aqui, ele não vai ser visível naquela classe, né? Então quando ele passa a ser visível, certo? Ele tem essa habilidade ou capacidade de se relacionar com outros objetos. Então escolher e distribuir as responsabilidades entre objetos, né, é crucial para um bom projeto. Você saber onde cada instância vai ser feita de cada objeto e por que ela está sendo
feito ali, certo? É uma primeira, digamos assim, restrição importante. Então, acho que todo mundo já pegou o gancho do que o padrão ele prega, né? Então, essa má distribuição, certo? Cria sistemas frágeis. Sistema frágil é aquele sistema que é totalmente travado, certo? Não travado no sentido de que ele trava quando funciona, mas no sentido de que ele só faz aquilo independente dos objetos que você tem. O sistema é quando ele é mal desenvolvido, certo? Difícil de entender, manter, reusar, estender, certo? Utilizar, todo mundo dessa distribuição de fato, né? Então, mais uma vez, lembre-se, quando a gente está falando de orientação a objeto, a gente está falando de interpretação. Interpretação tem que ser o mais plausível possível, a mais com independência possível entre essas entidades, certo? Então, são obrigações de um tipo, de uma classe, quando a gente fala nessa questão, nessa visão dos objetos, né? Fazer algo, obrigações, fazer algo a si mesmo, então a classe ela tem que prover a própria assistência, né? Isso é natural, não vou nem comentar muito. Iniciar ações de outros objetos, eu já falei, né? Controlar ou coordenar atividades de outros objetos, até porque aquele objeto vai estar naquela classe. Tá certo? Então, cada objeto ele é responsável pelas ações da sua classe, né? daquela instância que ele está criado, tá certo? Não é comum, assim, você instanciar um objeto criado numa classe e instanciar em outra, e aquele objeto daquela classe que foi instanciado na outra, ele assumir as responsabilidades de um objeto que está numa classe local. A não ser que seja realmente a regra do negócio, o comportamento daquele negócio do cliente que, de fato, pede que isso ocorra, tá certo? Mas não é comum, não. Então, tem mais um exemplo aí das responsabilidades que o professor Ricardo Ribot, que são as seguintes, né? Obrigações de conhecer dados encapsulados, né? Questão dos gets and sets, né? Getters, setters também. A gente falou do encapsulamento, acho que 2 semanas atrás, né? Conhecer objetos relacionados. O objeto relacionado está muito atrelado à cardinalidade que ele tem, certo? Então, uma estratégia que as pessoas usam, principalmente na modelagem, eu acho que vocês modelaram cardinalidade, né? Me confirmem, por favor. Se vocês chegaram a ver cardinalidade nas modelagens, diagrama de classe, esse tipo de coisa, acho que sim, né? Isso. Hierarquiza, certo? Essas relações e conhecer as coisas que você pode calcular. Então, vocês chegaram a modelar com cardinalidade também, né, Marcos? Diagrama de classe, diagrama, né? O MR é normal, tem que ter, né? Cardinalidade para você depois fazer a normalização das tabelas, né? Mas a modelagem nem sempre todo mundo usa, não. Certo? Então, a modelagem, vamos pegar assim um diagrama de classe, que é o mais comum, né? E esse tipo de representação dos objetos. Se você não atrelar uma cardinalidade, você não tem ideia da hierarquia que um objeto vai ter do outro. Tu tá entendendo? Sei lá, uma simples não definição de uma cardinalidade pode tornar a classe ela uma agregação em vez de ser uma classe complementar, um repositório, certo? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente interpreta, quando a gente especifica essa interpretação, certo? Que é o que as empresas a gente tem tirado mais hoje em dia, né? Tem empresas hoje em dia que simplesmente não modelam mais não, cara. O cliente chega, diz o que quer, o cara já cria lá uma branch, classifica já prototipo, né? Eu já tenho aplicações como Gira, né? Gira, não sei como é que você chama. Tem aplicações como o Figma, que já faz esse processo também, certo? O Gira, o objetivo dele é gerenciar as squads, gerenciar as equipes, mas ele tem lá uma questão de backlog, que você, ao cadastrar uma task, certo? Dado um dashboard, dado uma modelagem que você já define pela própria aplicação, ele já cria aquela instância lá, aquela instância já fica como se fosse piscando lá, pitando, então já é entendido como requisito. E o Figma não, o Figma já é o protótipo, né? O protótipo ele já tem um plugin que esse plugin já prescreve os métodos, tá entendendo? Então essa questão da abstração ela está se tornando cada vez mais, digamos assim, contextual, né? Você não há necessidade de você entender, diagnosticar e trabalhar ou definir os relacionamentos da maneira intuitiva, né? A gente modela por intuição, certo? O processo criativo são duas coisas diferentes. O processo criativo você às vezes colocar no lugar da pessoa que está usando aquele software para você conseguir modelar. Aliás, para você conseguir prototipar, perdão, né? Você pensa, prototipa ali, ou você lembra de uma aplicação que você já usou, você lembra
e outra que você já viu, certo? Você está inventando mesmo assim, e a partir dali você dimensiona, né, a relação entre as tarefas de usuário, né? Na modelagem, a gente faz um processo de intuição, e esse processo de intuição, na verdade, vai ter que ser validado, porque o que você acha às vezes não é o que o cliente quer, né? Então, enfim, essa visão aí de relacionar objetos, hoje ela está muito crítica, tá certo? A que tipo de metodologia, a que tipo de visão a gente usa, né? Então, exemplo aí de responsabilidade de fornecer acesso a um banco de dados. Acesso a banco de dados hoje, ele também já é otimizado, né? Mas alguns anos atrás ele já era feito de maneira totalmente manual. Assim, criasse lá como se fosse um conector, certo? Ainda existe, lógico, né? Mas existiam aplicações no próprio Java. Antes de ser JDBC, JDBC Java é o conector do banco tradicional, né? Mas antes de existir JDBC e entre outros softwares que a gente tem hoje de serviço, né? Tipo Champ, WAMP, qualquer virtualização de serviço, existiam aí tecnologias que o pessoal usava. Então, eu peguei o tempo de usar o BDA Administrator. O BDA Administrator ela é uma aplicação que ela emula, certo? Instância de banco de dados. Então você ligava, né? Liga a instância de um banco, aí esse software ele é ligado à IDE para que a IDE reconheça. Então você usa um terceiro software para ligar as duas coisas. Porque justamente tinha que casar esses dois aspectos aqui, certo? Aqui de conhecer as coisas que podem se calcular, conhecer as coisas que podem se relacionar. E hoje em dia esse processo é totalmente automatizado, certo? Não há mais essa necessidade. Até porque existe em RAD, né, que quando você declara um banco, você começa a declarar o banco pela própria base, não mais pelo método da aplicação de cima, né? O que a gente chama de desenvolvimento reverso. Você desenvolve de baixo para cima a aplicação. E que às vezes tem gente que acha que assina melhor, já faz o contrário, desenvolve de cima para baixo, desenvolve melhor prototipando para depois chegar nos modelos de negócio, nos modelos de back-end. Então, acho que é bom para todo mundo, né? E dessas duas visões de desenvolvimento, certo? E essa questão dos relacionamentos também podem ser interpretadas das duas formas, né? Tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Isso não quer dizer que a classe sempre terá que fazer tudo sozinha. Todo mundo já sabe isso aí, né? Então, entrando aí no padrão expert, para a gente entrar na nossa reta final da aula, tem aí dois tópicos que o professor Ricardo ele pôs aí, esse slide. Então, o tópico é o problema e o tópico é a solução, certo? O problema é que classe a gente deve fazer o quê? Essa é a pergunta que todo mundo se faz até hoje, né? Qual o primeiro princípio fundamental para atribuir uma responsabilidade? Então, o que é que eu uso, qual critério eu uso para disponibilizar ou distribuir um objeto em cada canto da aplicação, certo? A solução atribui a responsabilidade ao especialista da informação, é a classe que possui a informação necessária para cumprir a responsabilidade. O que é que ele quer dizer com isso, né? Padrão expert? Que você consulte especialista de negócio, certo? Especialista naquele tipo de venda, não, naquele tipo de negócio que você está criando. Que é uma cultura que a gente já tem hoje em dia, né? Tipo assim, tu vai desenvolver um software, e eu estou aqui agora com 3 projetos na fábrica. Você já sabe, já não sei falar, né? Esse é um projeto sobre direito, é um projeto Luiz Caju. Eles fazem filantropia de atendimento, prestação de serviço social para as pessoas carentes, né? Então, se a gente não tiver essas duas professoras de direito que participam do projeto na equipe, né, elas não estão na equipe de maneira efetiva, elas são nossas clientes, mas a gente encaixou elas no processo de desenvolvimento, né? Para estar validando, a gente faria a aplicação totalmente errada, esqueceria algumas coisas, ou simplesmente não implementaria aquilo ali, certo? Então, o especialista ele é fundamental, né? Para que esse processo ele siga. Não tem como mais hoje você desenvolver um sistema, um software, se você tem mais a presença de um especialista dentro daquele sistema, certo? Aqui está um exemplo, né? Ó. Análise diagrama abaixo, a gente tem uma classe aí, venda, né? Essa classe venda, observe que ela tem uma cardinalidadezinha, certo? Então ela é agregada, né? Na verdade, certo? Tem uma linha detalhada de venda, né? Que está descrita, ou seja, ela é repositório para ligação dessas duas classes aqui, porque ela só tem aqui um atributo quantidade, né? Ó. Uma dica que eu dou para todo mundo é que quando a gente vê classes que só tem atributos,
eles geralmente elas são construídos para serem repositórios, tá certo? Que elas façam entre outras duas classes. Quase como uma... É errado isso que eu vou falar, né? Mas como se fosse uma classe temporária, certo? Ela é instanciada quando ela faz essa relação entre objetos que estão independentes, mas que, em geral, eles precisam um do outro para instanciar um dado resultado, né? Aí ele complementa aí com o exemplo de PDV, né? Eu vou ler aqui, certo? Nesse sistema, alguma classe precisa saber o total de uma venda, né? Podemos dizer isso sobre a forma de uma responsabilidade. Quem é o responsável por saber calcular o total de uma venda? Pelo padrão expresso, escolhemos a classe que possui a informação necessária para determinar o total, que foi o que eu acabei de falar. Ó. A venda é parada de especificação do produto, mas a especificação do produto ela é descrita por uma linha detalhada de venda, vamos chamar assim, certo? Você vai ter esse carinha aqui que vai fazer esse papel aqui de conector, né? Às vezes a classe ela não faz nada, porque ela não tem um objeto que interfere no negócio, mas ela é uma classe que fecha uma regra do negócio, né? Aqui está uma classificação aí de um repositório que às vezes a gente cria para fazer esse hyperlink aí, tá certo? Porque essa linha detalhada, ela pode, de venda, né? Ela pode se ligar com outras classes, ó, certo? Que, dada a regra do negócio, o negócio do usuário, sei lá, classe X, classe Y, classe Z, classe J. E essas classes, a partir dela, na verdade, podem se ligar com venda, tá certo? E essas classes fazem o mesmo processo. Aqui você pode ter outra classe que está ligada aqui, ó. Essa venda precisa disso com isso aqui, então vai ter que passar por essa daqui. Então essa visão de expert aí, né, na verdade, pela qual ele define, é de fato você possuir, certo, esse caminho, esse rastreamento, para que você possa detalhar, né. Então nesse exemplo aí de cálculo de venda, qual a informação que é necessária, né, segundo o slide, né? Precisamos conhecer e ter acesso a todos os linha detalhada venda, certo? Todo mundo entende, né, quando ele fala linha detalhada venda, você tem um cupom fiscal, né. O cupom fiscal, ele é uma venda, certo? E cada linha daquele cupom fiscal, ele é um detalhamento de uma venda, né? Porque você vende vários produtos, então não é uma venda só, são várias vendas dentro de uma venda, né? O cupom fiscal, né? E que é o Information Expert, classe aí que faz essa transferência, né? De cada item, que vai estar agrupado, digamos assim, atrelado nesses elementos. Vai ser a própria classe venda, como a gente também está. Temos essa atribuição de colaboração. Aí ele faz uma colaboração, acho que vocês pagaram também, pagaram esse diagrama aí? Ou não? Diagrama de colaboração. Vocês chegaram a estudá-lo, né? Pessoal, nunca chegaram, então não chegaram a ver o diagrama de colaboração, não, né? O diagrama de colaboração, ele é simples. Alô? Deixa eu me ouvir. O objetivo dele, na verdade, é você ter todos os objetos e você descrever quais são todas as interações que vão ser relacionadas entre eles. Então, essas setinhas aqui, com esse tracinho, deixa eu voltar aqui para o slide. Tava mexendo no mouse, mas não era no slide. Essas setinhas aqui, ó, certo? Esses pontinhos aqui, eles descrevem justamente o tipo de interação que você vai ter. Então você vai declarar essas classes, certo? E essas classes vão ter interações entre elas, ou entre os métodos das outras. Na verdade não é nem entre elas, é entre os métodos das outras, né? Cada tracinho desse aqui representa um tipo de informação, ou um tipo de relacionamento, que vai garantir que aquela interação ela ocorra diretamente. Para finalizar aí, certo? Na verdade, acho que vai. Vou finalizar o conceito de padrão expert. A gente não chega nem na parte prática dele, não. Eu acho que já é assunto suficiente para a nossa primeira prova. A prova de vocês está com muito assunto. Tanto a prova de qualidade quanto a prova de APS-2. Não sei se vocês concordam comigo que tem assunto que só a peste. Então, vou finalizar aqui, certo, pessoal? Deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês me verem. Então, eu vou dando notícias a vocês.
em relação à prova, certo? Sexta-feira que vem tem aula normal também. A priori vai ser nossa aula de revisão, tá certo? Falei algumas instruções iniciais para vocês. Na sexta-feira eu reforço isso. Espero já estar em casa, né? Se Deus quiser, já estar em casa, tudo bem. E na sexta-feira eu tiro a diferença, certo? Nessa aula de hoje. Tô dando uma reduzida nessas aulas porque realmente tá, tá meio que sem planejamento nas aulas aí. Tô dando aulas meio que no improviso mesmo, certo? Mas é melhor ter, nem que seja 1h30, 1h40, do que não ter aula, né? Do que não dar aula full, na verdade, tá certo? Eu tenho feito esse esforço para que vocês não fiquem sem aula, que até o pessoal da noite ontem disse, professor, a senhora não é nem para estar dando aula, não sei o quê. Mas eu tô pertinho, minha esposa tá bem pertinho aqui. Aqui atrás de mim, dobrando à esquerda aqui, o apartamento onde ela tá. Ela tava dormindo, isso aí agora. Eu vou desligar o computador, vou pra lá ficar com ela. E qualquer coisa eu vou comunicando a vocês. Tá joia? Uma boa semana a todos aí e agradeço demais pela compreensão de todos. E desculpa aí qualquer coisa. E a gente vai se falando. Valeu, pessoal.